proponho que a gente vá para Brasília, por que não? Para a nossa capital federal, onde hoje o STF, pessoal, julga o recurso da deputada Carla Zambelli contra a condenação a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A deputada é considerada foragida nesse momento, foi licenciada pela Câmara, mas sem salário do cargo. Acho que é o mínimo, né? Vamos para Brasília, então, tentar entender todos os detalhes por trás dessa trama, dessa fuga internacional e desse caso cabeludo todo com a nossa repórter Aline Beckett. Ninguém melhor que a Aline Beckett se juntando a nós no Morning Show. Tudo bem, Aline? Vai que é sua. Olá, bom dia, André, a você, bom dia a todos no estúdio, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, daqui a pouco, daqui a 15 minutos praticamente, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual, vai ser liberado para que a primeira turma possa fazer o julgamento desse recurso que foi apresentado pela defesa de Carla Zambelli contra a sua condenação a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Vai ficar disponível esse recurso para votação, para o depósito ali dos votos dos ministros da Suprema Corte durante o dia todo. Abre às 11 e aí fica o dia todo disponível. O primeiro ministro a votar é o ministro relator do caso, dessa ação que Carla Zambelli responde no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Também conta com a participação aí dos ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que também fazem e compõem aí toda a estrutura dessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É importante de dizer que agora, com esse recurso sendo votado nesse julgamento, se o recurso for recusado por parte dos ministros, os ministros agora encaminham para uma fase final, de finalização desse julgamento. E aí pode ser que venha, de fato, então, ser pedida a execução imediata da pena de Carla Zambelli e também a perda formal de seu mandato como parlamentar, deputada federal na Câmara dos Deputados. Eu lembro a vocês que Carla Zambelli foi condenada ali em maio pelo STF, foi condenada a 10 anos de prisão em um regime inicialmente fechado por envolvimento nessa invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, ela e o hacker de Araraquara, Walter Delgatti. A decisão tomada foi unânime por parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é a mesma que julga agora esse recurso que foi apresentado pela defesa de Carla Zambelli. E também prevê a perda, essa condenação, ela já estava prevendo a inelegibilidade da deputada e também a perda de mandato dela. Zambelli, o hacker foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão e eles dois terão de pagar cerca de 2 milhões de reais em indenização por danos morais e danos coletivos também. Eu chego a destacar a vocês que esse recurso apresentado pela defesa de Zambelli corresponde justamente ali a alguns pontos em relação ao processo. Eles dizem principalmente que foram cerceados aí durante essa defesa. Eles alegam que por uma suposta ali falta de acesso às provas completas desse processo, eles não conseguiram ali ter o acesso a essas provas para poder construir um fundamento, um embasamento maior dentro desse processo. E também contestam e pedem a absolvição de Carla Zambelli nesse processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Só para concluir, eu destaco a vocês que Carla Zambelli, depois de ter sido condenada, ela ficou por alguns dias sumida e aí essa semana ela chegou a anunciar em suas redes sociais que estava fora do país, então, portanto, foi considerada foragida pela Justiça. Há um mandato de prisão preventiva em aberto contra ela, que foi solicitada pelo STF e também pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e, além disso, o nome dela foi incluído, melhor dizendo, na lista da Interpol, a lista de foragidos internacionais. E aí, ainda ontem, a Câmara dos Deputados autorizou essa licença da parlamentar por motivos pessoais. Então, com isso, ela pode aí continuar assumindo temporariamente. Quem continua assumindo temporariamente o mandato dela no lugar dela é o suplente deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Então, o fato é de que agora o Supremo Tribunal Federal segue
segue fazendo esse julgamento do recurso que foi apresentado pela defesa de Carla Zambelli. Se for recusado esse recurso, aí caminha para as vias de fato, para a finalização desse processo, e aí ela vai ter de responder, de cumprir essa pena e vai perder o mandato dela como deputada federal formalmente. Por enquanto, sua licença foi autorizada. Desculpe, eu acabei escutando aqui uma explosão, acredito que de um tanque, de um evento que está acontecendo do Exército na Praça dos Três Poderes, e acabei me assustando aqui no link, mas espero que vocês tenham entendido por aí. Bom, volto com você, André. Aline Beckett, proteja-se, e na hora que rolou a primeira explosão por aí, ainda bem que foi, pelo visto, involuntária, o comentário geral aqui foi da forma que você se manteve compenetrado e focado, de um profissionalismo exemplar, sinceramente. Então, se proteja, só isso que... A gente se assustou aqui, você ficou assim, firme, fixa, então não esperaria nada além disso vindo de uma profissional como você. Obrigado pelas informações, bom trabalho aí, e vai tentar entender que explosões são essas aí no teu entorno, pelo amor de Deus. Obrigado. Meus amigos. Gente... Acontece. Como diria Juscelino Kubitschek, só nos resta muita fé em Deus, rumo ao norte, pé na tábua e muito improviso. Então tá dado aí muito improviso aí para Aline Beckett, mas foi profissional ao extremo. Tá tudo certo, mas enfim, fica aqui esse momento. Agora, voltando ao tema em tela. Quem tá complicado é a Zambelli. Exatamente. Azedou ali. A defesa dela está tentando, enfim, reivindicar qualquer direito de defesa, mas sejamos sinceros aqui, os fatos são tão avassaladores que é virtualmente impossível você, ali no mérito, você esboçar qualquer defesa minimamente crível para a situação dela, né? Total, e parece que ela está na Itália atualmente, não, salvo me engano. Há controvérsias, pelo visto, sim. A gente trouxe o youtuber que localizou ela em Fort Lauderdale, na Flórida, né? O que mas ela já picou a mula para a Itália, pelo visto. Exato, já chegou, entrou como cidadã italiana, inclusive até estava dando uma... Agora é italiana. Agora é Zambelli. E aí, o que eu tinha entendido é justamente ela estar lá como cidadã, acredita que vai se manter por lá, e acredito que ela conta com o apoio aí do governo italiano, da própria Giorgia Meloni. Tinha ouvido escutar isso de fontes, que tem um alinhamento ideológico com que a Carla Zambelli acredita também ter. Só que isso vai ser uma situação bem complicada, diplomaticamente falando, né? A história é muito engraçada, porque eu lembro do caso do César Batista aqui no Brasil, que foi diversas vezes mencionado pelo ex-presidente Bolsonaro como um ícone, né, dessas relações diplomáticas, da incapacidade de extradição com certos países, né? Até porque poucos bolsonaristas mesmo saíram em apoio da Zambelli. Só o líder do PL na Câmara mesmo. Então ela está muito fraca politicamente falando. Não vejo um apoio aí político do governo da Meloni, que recentemente também o governo italiano tomou uma iniciativa mais rigorosa com relação à cidadania italiana, né? Então acho que vai ficar complicado para Carlita. Não, isso aí é espanhol, né? Zambelli. Azedou para ela. Agora vamos lá. A Câmara, claro, já decidiu pelo afastamento da Zambelli. É mais ou menos você tentar trocar a gaiola depois que o passarinho já fugiu e já sumiu. Então, mas formalmente já está liquidada essa situação. Mas, claro, ela ganha esse contorno um pouco épico aí de fuga, enfim, internacional. Dado que ela está, enfim, a qualquer custo buscando aí uma espécie de asilo ou esconderijo em algum local onde não tenha qualquer pacto de extradição firmado entre o país, no caso a Itália, e o Brasil, né? André, não vou falar que é Zambelli, é foragida. Foragida. Mas vamos lá. Nós vamos ter esse julgamento desse recurso pelo Supremo Tribunal Federal, embargos de declaração, e dificilmente o Supremo irá retroceder na decisão que já foi tomada por unanimidade. Até porque quer deixar claro o Supremo Tribunal Federal a posição da nossa Suprema Corte em relação àquelas autoridades que atentam contra as instituições, contra as estruturas democráticas. Então, a chance dela ganhar esse recurso na verdade, no mérito, como o André salientou aqui, é remotíssima. O que ela tem é tempo. Porque, enquanto não transita em julgado, não se tem a prisão. Embora, vou fazer um parênteses aqui, no caso dela, porque ela resolveu fugir e
a declarar em público que ela fugiu, ela teve a prisão cautelar decretada, o nome incluso na lista vermelha da Interpol. Isso que eu ia dizer, devia ter ficado quietinha, gente. Falar que ia lá fazer um tratamento de saúde. Mas não, ela quis ir pra televisão e falar: olha, tô aqui escondida, ninguém me pega. Isso é o método Zambelli de estratégia política. Isso da lista da Interpol é algo grave, porque a Itália é signatária do acordo com o Interpol, por isso mesmo a saia justa com relação à extradição. E a estratégia de defesa coerente com o grau de sofisticação intelectual de alguém que achou que era uma boa ideia contratar o hacker da Lava Jato. O próprio... Pra fazer um depoimento, pra prestar uma declaração, mandado do ministro, falando dele próprio. Exato. É maravilhoso, assim, a inteligência suprema. E pago com recursos do próprio mandato parlamentar. Pro agora jocosamente conhecido Arara Hacker, né? O cybercriminoso de altíssima periculosidade de Araraquara, o Arara Hacker, ele sim plantou uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes contra si mesmo, um pedido de prisão no sistema do CNJ, como se isso fosse gerar algum efeito prático, né? E ainda... Isso só gerou, isso só sepultou ela, né? Foi uma espécie de harakiri. Harakiri é o suicídio ali no Oriente, enfim, no harakiri político cometido pela própria Carla Zambelli. Agora, vale lembrar, ela chegou a levar o hacker para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Fake news toda. Não sei isso não estava nisso daí. Não sei o que você está falando aí, não. Fica na tua, Zé Frevo aí. Não tem conversa contigo, não. Aí depois tem muita dificuldade de saber porque Bolsonaro perdeu a eleição. É um negócio inacreditável. Não tem conversa contigo, não. Inacreditável. Não, ele ia... Quer comentar, doutora? Quero comentar então aqui esse episódio. Comenta aí. Mano, porque quando, né, ele fala, o ex-presidente atribui a Zambelli a derrota nas urnas. Porque aquele episódio da arma, né? Com a arma, foi ali a justificativa para o insucesso nas urnas. E agora ele vai de novo, provavelmente, ir para Zambelli. É um dos motivos desse isolamento político dela, porque quando tá na crise da onda, tá todo mundo querendo abraçar. Quando tá objeto do holofote e vira alvo, ninguém contigo não te conhece. Aí joga embaixo do caminhão. Não te conheço. Eu acho que... Porque esse passaporte dela, só para completar meu raciocínio aqui, André, ela conseguiu ir para os Estados Unidos e posteriormente para a Europa, caso ela seja realmente lá na Itália, porque ela não teve o passaporte apreendido. E aí já vai colocar a luz no quê? No judiciário, vamos apreender o passaporte para evitar casos de fuga como o da Zambelli. Ou seja, vai ter rescaldo dessa postura da Zambelli para os políticos que resolvem dar uma passeadinha. Foi complicado. E para finalizar, estava pensando aqui cá com os meus botões que parece que a bruxa está solta para qualquer um que for a candidata da direita, bolsonarista, em São Paulo, que se eleja com o principal número de votos. Vi de Joyce em 2018, Zambelli em 2022. É melhor você ficar em segundo ou terceiro, acho que é mais recomendável para você. O eleitor vai aprender. O eleitor vai aprender. Repare, será? Qual ano? O eleitor Fica na tua aí, o eleitor aprende.